bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas é o seguinte, o assunto hoje é o fim da guerra da Ucrânia. E como os comunistas, os marxistas já vinham avisando que a Ucrânia seria deixada de lado e que os Zelensky ia se fuder nessa história, né? Então, é, vamos ver aqui hoje o Nando Moura falando sobre isso, né? Eu não sou muito de reagir aos vídeos do Nando Moura, mas vamos ver o que o rapazote aqui tem a dizer, né? Vamos passar raiva junto, né? Já deixa o seu like, compartilha aí com o amiguinho, deixa o comentário, vamos lá. O peru rei laranja norte-americano Donald Trump chamou Volodymyr Zelensky de ditador. Ele que teve o seu país invadido pelo Putin, seus cidadãos brutalizados pelo exército russo. A guerra da Ucrânia começa em 2014. Então, ou seja, eles já estão da perspectiva que a guerra começa com a invasão da Rússia. Os conflitos no Donbass começam em 2014, quando os neonazis vão lá ficar matando população etnicamente russa. Tá? Ele que é o ditador, não é Putin não, que agora tá de chamego com a perua. Tá de chamego com a perua, zona. Eu não vou ver o vídeo do Nando Moura na velocidade normal não, gente. Por favor, isso aí é pedir pra me sofrer muito. Disse também que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Mas ele, como uma piruzona laranja, vai nos salvar. Puxa vida, você não queria ser salvo. Mas aí que tá uma questão que, né, quem apostava numa guerra total era o partido do Biden. Tá? Quem apostava numa guerra total, quando eu digo guerra total, guerra de larga escala, né? Que aquele conflito ia escalonar, né? Mas ele ia ficar ali preso dentro da Europa, né? Quem apostava nisso era o Biden. Por esse pedaço de merda aqui, essa prastada de bosta. Engraçado que ele agora ele é contra o Trump, né? Ele é contra o Trump. Aí você volta lá para 2018, sim. Ou na época da primeira eleição do Trump, ele tava comemorando que é Trump, que não sei o que é Bolsonaro, rapidinho virou a casaca, né? Vejam que o pescoço mal cabe na roupa aqui, ó, ele escorre pra fora. Vai escorrendo aqui o pescoço da perua zona laranja. Quando ele fala esse tipo de coisa, é o maior pesadelo que o mundo já viu concretizado, tendo um agente russo no cargo da presidência americana. Ele sabe que é impossível para o Volodymyr Zelensky fazer... Ai, meu Deus do céu, dá uma dor no coração, às vezes, ouvir umas merda dessas. Falar que o Trump é um agente russo. Ele só tem uma política externa diferente dos democratas, meu filho. É só isso. Em essência é a mesma coisa. fazer uma eleição agora, porque o país está em guerra. Porque o maior inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia. O maior inimigo dos Estados Unidos chama-se China. Que já passou os Estados Unidos economicamente, gente. Guerra. Tanto a oposição quanto a situação entendem isso. Tanto direita e esquerda dentro da Ucrânia compreende isso. A esquerda foi banida. Os partidos de esquerda todos foram colocados na ilegalidade. Que esquerda dentro da Ucrânia está maluco? Partido do Zelensky, o exército do Zelensky está coalhado de neonazi. Esquerda. Esse é um discurso do Vladimir Putin, de dizer que o Zelensky é um ditador. Se ele tivesse que fazer eleições, ele teria que desmobilizar todo o exército ucraniano, sendo, claro, um presente para a Rússia, que invadiria e tomaria o país no dia seguinte, ou no mesmo dia. Mas mesmo assim, este cara vomita essas coisas e ninguém denuncia. Né? Os conservadores e os liberais, paralisados em sua guerrinha de torcidas, em suas caixinhas ideológicas, não denunciam que isso aqui... É claro, quem não tem ideologia nenhuma é você, né, Nando Moura? Porra, puta que pariu, né? É forçar a barra é o maior demais. agente eurasiano que já se viu no cargo de poder absoluto, que é a presidência dos Estados Unidos. Ninguém denuncia absolutamente nada. E aqueles caras que tinham... Parece um delírio coletivo isso, cara. Eu não sei, sinceramente, não sei se eu rio ou se eu choro isso aqui. Tinham lá a fotinho da Ucrânia no perfil, vamos ucranizar e tudo mais, agora se tornam pró-Putin. Por que isso acontece? Isso é uma lavagem cerebral proporcionada por torcidas políticas. Eu vou te exemplificar agora. Torcidas políticas. Você sabe o que é um metrônomo? Um metrônomo é um instrumento que os músicos usam para medir o tempo da música. Então, quando, por exemplo, eu faço isso daqui, ó, isso é um metrônomo, certo? E esses metrônomos, eles vão ser ativados. Não é bem isso não, tá? O metrônomo ele usa para marcar o tempo da música, tá?
E normalmente não é só o metrônomo, tem a guia, os caras quando vai pro estúdio tem a guia, aí põe a guia, põe o metrônomo quem usa muito mais é o baterista. Tem um monte de questão, não é tão simples quanto ele coloca. Ah, Pior que ele é músico, hein? Eu trabalhei com produção musical de eventos e tudo mais, e ele é realmente músico. E ele não sabe explicar o que é o metrônomo. em tempos diferentes. Vejam só. Foi ativado, 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 ativado. Cada um desses metrônomos, vejam só o que acontece aqui. Cada um desses metrônomos está contando o tempo em um tempo diferente. Todos estão dessincronizados. Isso é você. Você pensa sobre a realidade diferente de qualquer outra pessoa, certo? Não necessariamente. A interpretação de todo mundo em relação da realidade, ela é uma construção social. Ela é fruto do ambiente na qual ela vive. Se você pega, por exemplo, um brasileiro médio, né, ele vai achar que a democracia é algo importante, que essa liberdade abstrata que a gente tem de poder falar o que quiser, né, desde que não infrinja a lei, é algo extremamente importante. Se for para a China, perguntar para um chinês, ele está cagando para essa merda, ele está cagando para a democracia, né? Falar, criar essa ideia de que você tem a sua própria interpretação da realidade, você tem, em partes, né? Mas o que Tudo depende da forma com a qual você foi socializado, tudo depende da forma com a qual você foi instruído dentro da escola, a estruturação daquela educação, você entendeu? Tem várias coisas, né? Não é dessa forma isonômica do que ele coloca, acontece não. então com esses metrônomos? Eles estão em cima de uma plataforma e de duas latinhas que se movimentarão. E um passará por essa plataforma, a energia de um passará por essa plataforma, pela latinha que se movimenta, e será transferida para o outro. A energia de movimento. Então, olha, todos estão fora de sincronia. As latinhas começam a mexer, a plataforma começa a mexer. O que acontece com os metrônomos então? Presta atenção, olha só, uma mágica está acontecendo. Alguma coisa está. Olha isso. Todos eles começam a entrar em sincronia. Preste atenção. Esse aqui um pouco fora, mas logo ele não resistirá. Ele vai entrar em sincronia com os outros também a qualquer momento e pronto. Arthur do Pau, meu guinomio da liberdade. Não é lindo? Por que isso acontece? Isso é você que compreendia a realidade antes, certo? Quem diria, né? O Nando Moura, tem um alemão que ele escreveu um livro que chama-se A Ideologia Alemã, que fala disso aí, tá? Ele explica exatamente esse fenômeno aí. Tem outro autor também que vai explicar, inclusive, por que se transfere de um para o outro e qual que é a função das latas com a madeira, que chama-se Louis Althusser, é um francês, tá? Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Vai explicar como isso acontece. Vai explicar como você tem um processo de formação e de uniformização da opinião pública através dos aparelhos de mídia, não é? Através dos diferentes aparelhos de propagação de ideologia. Nando Moura descobrindo a ideologia. Isso é a narrativa do grupo político. Não, o Trump está fazendo melhor. Puxa vida, o Trump quer acabar com as guerras. Que grupo político? Qual que é o grupo político que tem capacidade de controlar os meios de comunicação? Qual, Nando Moura? Guerras e tudo mais. Você que pensava diferente, pô, mas o cara tá ecoando aqui o discurso russo. Não. Você passa por isso daqui. É por isso que as felinas criam, por exemplo, o curso Engenheiro de Narrativas, não é verdade? Máquina de costas, que porra é essa, velho? Porque faz com que os seus militantes atuem como gado. O próprio Arthur que diz que vai copiar o petismo e o bolsonarismo, que é a única coisa que dá certo no país. É a massificação do pensamento. Ah, ele tá falando do MBL, pode crer. Quando isso acontece, como aconteceu nos Estados Unidos com esse tal, com o Donald Trump, com a alt-right, né, todos eles ficam massificados. E o seu pensamento crítico, né, divergente, é anulado por forças em movimento, que entram em um primeiro momento em movimento junto com as vozes dissonantes, e que depois as massificam através de narrativas criadas para que você defenda sempre o líder ou o projeto de poder. O que interessa mais não é a realidade, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, pelo amor de Deus. Você está vendo o presidente dos Estados Unidos ecoando com a própria boca dele o discurso de Vladimir Putin. O que o Trump quer são os metais raros que tem na Ucrânia. O que os Estados Unidos quer, ele já conseguiu, gente. Que era de certa maneira transformar, não escravizar, é a palavra muito ruim, mas eu falo de transformar a Ucrânia em uma colônia.
Quem vai controlar um pedaço da Ucrânia vai ser os Estados Unidos, quem vai controlar outro pedaço da Ucrânia vai ser a Rússia, porque o Putin não vai devolver os territórios que ele ocupou. Ele não vai devolver a Crimeia. Inclusive, né, a Crimeia tem a base mais importante da Marinha Russa, que é a base de Sebastopol. Ele não vai devolver, né? E você continua. My president. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte: Trump é um bandido e uma puta do Putin. É o maior agente eurasiano a chegar no poder dentro dos Estados Unidos. Ele pavimentará toda a ascensão russa e chinesa nos próximos anos. A única liberdade... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, é muita ignorância, velho. É muita ignorância. que lhe interessa é a do monopólio da mentira. Os conservadores, que deveriam se impor, que deveriam rejeitar aquilo que o Trump está fazendo, estão perdidos na guerra de torcidas, paralisados dentro dessas caixinhas ideológicas que eles deveriam rejeitar. Eles trocaram o ceticismo político pela fé na loucura. Que ceticismo político, Nando Moura? Que ceticismo político? A luta do Trump, e o Trump é um conservador, a luta do Trump é para manter a hegemonia dos Estados Unidos. A busca que o Trump tanto quer, tanto anseia hoje, é na sustentação da hegemonia dos Estados Unidos. Você está delirando. Você está delirando. Aqueles que, depois de ler inúmeros livros teóricos sobre como a Rússia transforma e conquista seus peões no Ocidente, simplesmente não conseguem enxergar na prática quando isso acontece. Que livros teóricos, Nando Moura? Fala 5 que faz isso. Fala aí. Quem criou a maior máquina de propaganda da história foi os Estados Unidos da América com a CIA. Esse cara tá delirando, velho. Lê uma porrada de livro, Yom Mihai Pacepa, desinformação, lê uma porrada, o diabo na história. Quando acontece na prática, Donald Trump vira um capacho do Kremlin, repercutindo discursos do Putin, não consegue perceber, não consegue entender. Mesmo vendo o presidente americano ecoando exatamente o mesmo discurso. Cara, isso é tão patético, porque isso foi feito com Gaddafi na Líbia. Vai lá, conquista o cara, conquista a confiança do cara, começa a fazer as operações ali, pá, derruba o governo, derrubaram o governo e colocaram o Gaddafi no poder. Quando o Gaddafi dá um cavalo de pau na nossa política e se torna nacionalista e para de servir os Estados Unidos cegamente, o que acontece? Os Estados Unidos vai lá e derruba o cara. O Zelensky, o Volodymyr Zelensky, este imbecil, né, que adorava fazer piadinha quando estava perto do Putin, ficar rindo, ó como é que eu sou fodão, adorava fazer essa palhaçada, por quê? Porque ele tinha a OTAN atrás dele, agora ele não tem mais. Não é? Agora que não é mais interessante manter a guerra, porque os Estados Unidos têm muitos problemas internos para resolver e, adianto, não tem solução. Né? It's nothing works. Né? Eles têm que acabar com a guerra da Ucrânia. Porque eles querem agora tirar o lucro dali. Eles querem agora que a Ucrânia comece a pagar pelo dinheiro emprestado. Eles querem que agora a Ucrânia entregue os metais, as terras raras. Não é? Que é isso que o Putin que o Trump está exigindo. É isso que o Trump está exigindo. Mas o que? Ele quer criar essa ideia de que ele é um cara que entende perfeitamente tudo. Aposto que vai terminar em lava-toga. Do assassino russo. Assim como o Bolsonaro foi o sonho mais perfeito do PT e do Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque ninguém deu mais poder para o PT e ninguém deu mais poder para o Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro. Trump será o maior beneficiador do projeto eurasiano de dominação global. Que projeto de dominação global, meu amigo? Quantas bases militares a China tem? Em quantas guerras a China se envolveu? Para de falar merda, Nando Moura. Se beneficiará infinitamente do isolamento e das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao resto do mundo. Isso não vai frear o avanço cultural e comercial chinês. Pelo contrário, vai acelerar. A Rússia... Você sabe o que acelerou o avanço comercial chinês? O início da guerra da Ucrânia. Por quê?
O Putin para de exportar gás para a Europa. O Nord Stream é destruído. Tá. O Putin fica sem conseguir vender o gás para a Europa. O Xi Jinping fala: opa, vem cá, vou te comprar seu gás. Mas eu vou te comprar fora do SWIFT. A gente vai negociar nas nossas próprias moedas. Né? Que era algo que a China já tinha planos de fazer. Só que ia demorar 40, 50 anos. Que ia ser muito caro trocar o sistema de pagamentos. O que os Estados Unidos estão tentando evitar hoje começou lá atrás. Eles começaram essa merda. Você entendendo? Um projeto de dominação global. Porra, pelo amor de Deus, gente. Aonde que a China invadiu outro país por fazer coisas que ela não gosta? Os Estados Unidos faz isso, só dá com pau. Os Estados Unidos fez isso no seu país, Nando Moura. Presta atenção, cara. Vai conquistar sua vitória na Ucrânia, que é absurdo. Donald Trump chama lá para negociar a paz, sem a Europa estar incluída e sem a Ucrânia, que são os agredidos, estarem na mesa de negociação. A Rússia vai Que Europa agredida, velho? Conquistar sua vitória na Ucrânia, se reagrupar, sair fortalecida e depois vai continuar expandindo o território à força, sem qualquer punição, exatamente como Hitler fez antes. Meu Deus do céu, velho. O Putin não vai invadir mais nenhum território. Nenhum território. Sabe por que eu falo isso? Porque não tem sentido isso acontecer. Ele vai expandir pra onde? De 39. A história está se repetindo diante dos nossos olhos e você não consegue enxergar porque você está dentro de uma caixinha política. Não tô falando com os irmãos de batalha aqui do canal que já enxergam isso há muito tempo. Tô falando você aqui que é, sei lá, felina. Irmãos de batalha. 171 mil visualizações, 5 dias. Irmãos de batalha. Petista, bolsonarista, sei lá, está aqui no canal voando como uma varejeira. Tudo isso enfraquecendo, voando como uma varejeira. Varejeira voa em cima de merda, tá, Nando Moura? humilhando e cuspindo em aliados históricos dos Estados Unidos, que é isso que ele tá fazendo. Nós vamos anexar o Canadá, nós vamos pegar o canal do Panamá, foda-se a porra toda, vai tomar... O Nando Moura, que se julga um ser tão iluminado, tão inteligente, não foi capaz de perceber uma coisa simples. Vamos lá. A tática do Trump, que foi a tática usada pelo Bolsonaro, é a tática de passar a boiada. O que eu quero dizer com uma tática de passar a boiada? Eles pegam a porra do microfone, ou vão dar pronunciamento nas suas redes sociais, ou vão dar uma tweetada, e falam coisas absurdas como essa. Eu vou anexar o Canadá, eu vou anexar a Groenlândia. Gente, ele não vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. Sabe por que ele nunca vai fazer isso? Porque isso é só uma bravata para ficar entupindo a mídia de merda, de coisas espantosas, enquanto ele passa o verdadeiro projeto dele. Enquanto o verdadeiro projeto é tocado, que é cortina de fumaça. Você entendeu? É isso que um mágico faz quando vai fazer um truque para você. Chama a sua atenção para uma coisa, né, que ou é interessante, né, ou espalhafatosa e tudo mais, enquanto ele vai fazendo truque com a outra mão. Ele tem nessa mão aqui o que ele quer te mostrar. Na outra mão é onde o truque acontece. O Trump, o que o Trump está fazendo? Nessa mão dele tem essas notícias espalhafatosas. Vão anexar o Canadá, enquanto aqui está passando o real projeto de poder dele. O Trump nem é governador, nem é presidente dos Estados Unidos. Ele é um fantoche do Elon Musk. Vocês vão ver o quanto que o patrimônio do Musk vai aumentar exponencialmente enquanto o Trump estiver no poder. Tá? Meu irmão, isso não... É absurdo o que está acontecendo. Nós estamos presenciando o fim de uma era. E as varejeiras, como sempre, aplaudem a própria sentença de morte. É isso que está acontecendo. Que própria sentença de morte, Nando Moura? Você não consegue despertar. Quem fala a verdade é humilhado. Por quê? Porque um metrônomo que entre em desincronia nesta brincadeira aqui não pode estar dentro da plataforma. Precisa ser cuspido fora. É assim que as torcidas funcionam. Pois muito bem, menos um dia para todos nós. Se esse vídeo foi importante para você... Gente, o Nando Moura tá viajando. Tá? Para você que assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia. Eu espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa a mais aqui. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima aí. Falou!